Olá, eu sou Mary Folio e você está assistindo Mary Folio TV, o lugar para estar e criar um negócio e a vida que você ama. Agora, se você já sentiu que seus sonhos são difíceis de serem alcançados ou mesmo impossíveis, a minha convidada de hoje prova que você pode conquistar qualquer coisa que você colocar seu coração e a sua mente. Dr. Terai é uma das mulheres globais com voz de empoderamento e é Oprah convidada favorita de todos os tempos. Terai recebeu o diploma de doutora pela Universidade de Michigan e ensina cursos de saúde global. Ela publicou 2 livros infantis altamente recomendados e é autora do livro Despertar da Mulher, trazendo ressignificação aos sonhos secretos. Terai é a presidente do Despertar Mulheres LA, uma companhia dedicada a educar mulheres com ferramentas certas para elas conquistarem os seus sonhos. Terai, é um prazer, é uma honra, sinceramente é um sonho tê-lo você aqui. Muito obrigada. Obrigada a você por me receber aqui. Quando nos encontramos um tempo atrás, eu senti como irmã de outro mundo. E estávamos pulando, abraçando uma a outra. E eu estava pensando, meu Deus, eu falei com ela. Eu sei que eu já compartilhei isso com você, mas sinto que o universo nos conectou. Você não sabia, mas eu venho escrevendo, trabalhando em meu livro. E eu venho pesquisando a sua história, olhando ela de todos os ângulos, porque um específico capítulo eu quero escrever sobre você lá. E de repente, você vem para o meu programa e eu me questiono, peraí, ela sabe quem eu sou? Eu estava como, o que está acontecendo aqui? Eu te conheço, você é uma rainha. Você é uma rainha, meu amor. Você é. Então eu quero começar com uma coisa que você compartilhou na introdução do seu livro, que é sensacional. Eu venho de uma linha de mulheres que é forçada a uma vida que nunca definiram para si mesma. Leve-nos ao passado de como era a sua vida naquela vila. Eu quero entender como era a sua vida, como era a vida para você quando estava aos 14 anos. Você sabe, eu sempre falo de ter vindo dessa linha de geração de mulheres que foram retiradas o direito de sonhar, o direito à educação. Eu sempre visualizei a minha bisavó, que nasceu sem direito de nada, segurando esse bastão da pobreza, casamento infeliz, ditadura, sem respeito, uma colônia de sistemas. E ela foi criada assim, e passou esse bastão para minha avó. Minha avó recebeu o bastão da pobreza e ela carregou esse bastão. Então, passou para minha mãe. Minha mãe pegou o bastão e carregou de acordo com o mesmo sistema. E ela carregou o bastão, carregou esse bastão e passou esse bastão para mim. Eu nunca quis fazer parte da história desse bastão. Eu me vi casando em uma idade muito nova e tendo bebê antes mesmo de completar 18 anos. Eu era mãe de 4 crianças, sem ensino médio, sem nada. Mas o que eu queria mesmo era educação. Quando eu falo desse bastão da pobreza que vem sendo repassado, eu também falo sobre a sabedoria que vem sendo passado de geração em geração antes de mim. Então, eu percebi que a minha bisavó tinha me falado isso. Você tem o poder de decidir se continua passando o bastão da pobreza ou não. Ou você passa o bastão da sabedoria para mudar esse ciclo, quebrar esse ciclo de abuso, de pobreza, de coisas horrorosas nas nossas vidas. Então, quando eu mal tinha 22 anos, meu país tinha acabado de ganhar a independência, porque o tempo todo fomos colonizados pelos britânicos. E eu estava ali, mãe de 4 filhos. Meu país ganhou independência, então estranhos começaram a chegar. Americanos, australianos. E essas eram as mulheres que vinham para a nossa comunidade. E havia essa mulher, em particular. Ela se sentou comigo e com outras mulheres e ela perguntou uma pergunta que nunca esquecerei na minha vida. Quais são os seus sonhos? Eu nunca soube que deveria ter sonhos, porque era uma mulher abusada, uma mulher silenciada. Lembre-se, eu tive 4 filhos e, na verdade, um dos bebês morreu quando era criança, porque eu não produzi leite suficiente para alimentá-lo. Eu também era uma criança e eu estava lá sentada pensando, eu deveria ter sonhos na minha vida. E essas outras mulheres começaram a compartilhar seus próprios sonhos e eu fiquei quieta. Ela olhou para mim e disse, jovem, você não me disse nada? Me diga, quais são os seus sonhos? Eu não pude trazer os meus sonhos. Eu sabia que tinha esses sonhos de mim, mas por algum motivo eu não conseguia falar. Porque havia muito barulho na minha mente. Eu tinha sido moldada a acreditar que eu não era nada. Então foi o jeito que ela olhava para mim, o jeito que ela me cutucava para dizer algo. Então eu resolvi abrir a boca e comecei a disparar como uma tagarela. Eu disse,
Eu quero ir para a América. Eu quero ter ensino médio. Eu quero ser doutora, ter mestrado, doutorado. Houve um silêncio. As outras mulheres olharam para mim e eu senti que elas estavam pensando: você está louca? Como pode ser? Você não tem nem ensino médio. Eu acho que havia algo que essas mulheres americanas, quando estavam lá, traziam de empoderamento. Tinha esse sentimento de poder, de amar a si mesmo. E eu queria isso para minha vida. Eu via elas entrar com mochila, tirar os papéis, livros da bolsa, das mochilas, tirar óculos. Elas colocavam os óculos novamente, tiravam, conversavam uma com a outra, colocavam seus óculos de volta nas malas. E eu pensei que usar óculos de grau era um sinal de educação. E eu queria isso. Então, quando eu falei sobre diplomas, essas mulheres falaram sobre os diplomas delas. E eu queria ter uma educação para mudar a minha vida. Eu queria ter um diploma também. Ela olhou para mim e disse: sim, isso é possível, isso é realizável. Se você desejar seus sonhos, se desejar mudar a sua vida, sim, Tinagona. Tinagona na minha cultura, na minha língua, significa é possível. Eu nunca ouvi falar uma mulher que se declara acreditar que pode realizar os seus sonhos. E quando saí daquele lugar, eu corri para minha mãe e disse: encontrei alguém que me fez acreditar nos meus sonhos. Minha mãe olhou para mim e disse: Terai, se você acredita que esse estranho disse para você que se você trabalhar duro e realizar seus sonhos, além de definir quem você é como mulher, você está definindo a vida e gerações de futuras que estão para chegar. Eu soube naquele momento que a minha mãe estava me entregando um verdadeiro tesouro. Minha mãe sabia que eu precisava quebrar esse ciclo vicioso de pobreza que é tão profundo na minha família e na minha comunidade. Eu precisava redefinir o bastão para nunca passar esse bastão para minhas próximas meninas. Como eu precisava dessa educação, minha mãe disse: Terai, anote os seus sonhos e enterre-os na maneira que enterramos o cordão umbilical. O cordão de contas, né? Eu venho de uma cultura que acredita que o conhecimento indígena, né, tem a sabedoria antiga, que quando você é criança, as ancestrais, elas pegam aquela criança, cortam um cordão umbilical, enterra esse cordão umbilical no fundo do chão, né? A crença diz que quando essa criança cresce, onde quer que ela vai, não importa o que aconteça, ela está sempre ali. Você sempre lembrará da importância de redefinir quem você é. Você precisa quebrar esse bastão, esse ciclo da pobreza, né? Esse bastão horroroso de pobreza, analfabetismo, casamento precoce. Então eu escrevi meus sonhos, que eram 4. Eu escrevi: eu quero ir para a América, eu quero ter graduação, eu quero ter mestrado e doutorado. E eu estava pronto para enterrar aqueles sonhos no fundo do meu quintal, quando a minha mãe disse algo tão profundo que mudou a minha vida. Ela disse: Terai, eu vejo que você só tem 4 sonhos, sonhos pessoais, mas eu quero que você lembre-se disso. Seus sonhos na vida terão um significado maior quando estiverem ligados à melhoria da sua comunidade, de onde você veio. Eu olhei para minha mãe e disse: o que isso significa? Minha mãe repetiu: seus sonhos nessa vida terão mais significado quando estiverem amarrados para a melhoria da sua comunidade de onde você veio. Acabarei então escrevendo ali meu quinto: quando eu voltar, quero melhorar a vida das mulheres e meninas na minha comunidade, para que elas não possam ter que passar pelo que eu passei. Eu quero voltar a criar plataformas de emprego para mulheres, quero construir escolas para que as meninas não fiquem na marginalização da sociedade. Eu enterrei meus sonhos e levei então 8 anos. Eu chamo 8 malditos anos para ganhar meu diploma de ensino médio, porque eu estava passando pelo aquele período por correspondência, né? Eu, como ela adulta, eu não podia entrar na sala de aula, eu fazia aulas por correspondência. Minha mãe era muito pobre. Não recebia dinheiro suficiente para pagar as mensalidades. Eu precisava de 5 diplomas, 5 matérias: inglês, matemática, biografia, história e conhecimentos da Bíblia. Ainda estávamos no sistema britânico, então eu decidi fazer por correspondência, cada um por vez. Sempre que a minha mãe podia vender amendoins ou qualquer outro produto, ela me dava 20,
Ela me dava algum dinheiro para escrever-se nas aulas e eu escrevia meus exames e enviava eles para um outro lugar chamado Cambridge. Eu não tinha nem ideia do que era Cambridge, mas eu ficava ali esperando 3 a 6 meses pelo envelope marrom de Cambridge chegar. Eu abria aqueles envelopes e percebia que tinha um não classificado, tinha um falha, de fracasso. Eu escrevia de volta, eu mandava de novo, esperava mais 6 meses, vinha outro envelope marrom com desclassificado. F de fracassado. E então eu continuei, mandei de novo. E finalmente eu abri aquele envelope de Cambridge e tinha lá um B e um A. Eu nunca desisto. 8 anos, porque eu sabia que estava numa jornada para modificar e redefinir a minha vida. Eu sabia que era preciso fazer isso para poder alcançar meus próprios sonhos na vida. E depois de 8 anos, eu me encontrava na Universidade Estadual de Oklahoma e fiz ali a minha graduação em arquitetura. Há tantas coisas para destacar aqui. Eu estou muito comovida com o seu espírito, com a sua energia, com a sua visão, seu coração, a sua sabedoria. Quero dizer que quando você enterrou aqueles sonhos, né, e colocou uma pedra por cima, você ainda estava na pobreza, você era mãe e tinha um marido abusivo. Sim. Você fez esse curso todo por correspondência durante 8 anos para ter o seu diploma de ensino médio. Como você escreveu, você veio para os Estados Unidos com um dinheiro amarrado na cintura. Exatamente, sim. E depois disso ainda tinha uma longa jornada. Então, antes de prosseguirmos nessa parte, eu quero destacar a sua incrível, preciosa bondade como mãe. Minha mãe também me ensinou que tudo é possível. E sua mãe estava ali, fazendo você sonhar, que você merece sonhar, com a sabedoria que ela tinha. Em termos do seu quinto sonho, parece que mudou tudo ali na sua vida, né? Sim, eu acho que de várias maneiras ela estava apontando o segredo do sucesso, que não tem apenas a ver com a educação, mas é sobre como a nossa educação, como nossos objetivos pessoais estão conectados à maior verdade. E é isso que faz a humanidade de serem quem somos como pessoas. E assim minha avó sempre disse para mim e para minha mãe: você tem um poder interior. Não é o seu passado que vai definir quem você é, mas o que você faz, acredita, o que você acredita sobre as suas próprias expectativas, o que você espera de si mesmo. Ela dizia a mim e a minha mãe: você vai para o lugar onde enterrou seus sonhos, você visualiza a vida, pensa como ela deveria ser. Então eu passava horas e horas sentada no mesmo lugar. Ficava me visualizando em um avião. Eu nunca tinha visto um avião na minha vida. Eu nunca tinha visto um. O único avião que eu conhecia eram os helicópteros que voavam durante a guerra. Porque eu nasci e cresci em um país devastado pela guerra. Eu me visualizava sentada naquele helicóptero, visualizando, voando para bem longe, para esse lugar chamado América. E eu via esses prédios altos. E minha avó dizia: sinta essas imagens, veja esses edifícios. E eu via e até cheirava a vida que eu queria. Sentia o perfume da vida. Então, quando eu entrei naquele avião, foi como um déjà vu. Eu acho que já estive aqui antes. Quando cheguei no campus, senti que já havia estado naquele lugar antes, porque havia passado muito tempo querendo mudar a minha vida, visualizando a vida dos meus sonhos, que eu não queria passar aquele bastão para minhas meninas, para as mulheres. Eu queria mudar tudo. Então, quando comecei as minhas aulas, eu pulei de alegria. Sempre fui a aluna mais velha de toda a turma e, às vezes, até mais velha do que o próprio professor.
Mas nunca me importei, porque eu sabia que eu tinha o poder de mudar a minha vida dentro de mim. Sim. E sua vida quando você chegou aqui foi um desafio, foi bem difícil, né? Lembra de quando eu soube da sua história em Half the Sky pela primeira vez com Nicola Kristof? Você estava se alimentando de latões, comendo comida do lixo, seus filhos estavam passando frio e o marido, que sempre foi abusivo, ainda continuava ali. Sim. Você sabe, de onde eu venho, Zimbabwe, o tempo é diferente e há essa conexão com a comunidade e tudo mais. Você pode deixar os seus filhos com vizinhos. E agora eu estava em um país diferente. Eu não tinha bolsa de estudos. Eu trabalhava em 3 empregos para alimentar as crianças e ainda estava frequentando as aulas. Lembro de quando meus filhos, quando chegamos aqui nos Estados Unidos, 3 meses depois, estavam escovando os nossos dentes e eu vi as suas gengivas sangrarem. Estavam ficando desaparecidas por falta de frutas e legumes. Em casa, você pode cultivar frutas e legumes, elas crescem, porque somos um país tropical. E na América, frutas e legumes são um pouco caros. Então, eu não tinha. Muitas das vezes, eu ia para a cama com fome. Eu voltei para a universidade e disse para eles: eu tenho um sonho, mas estou prestes a desistir. Estou vendo meus filhos sofrer. Uma coisa é ter um sonho, mas outra coisa é ver seus filhos sofrendo. E por sorte, a universidade me disse: existem lojas locais, espero que elas não se importe ou se elas derem o que sobra das frutas e legumes para você. Eu disse, eu não me importo. Então eu fui numa loja, o gerente olhou para mim e disse: nesse país, se demos as sobras de frutas e legumes e alguma coisa acontecer aos seus filhos após consumirem, você pode nos processar. Eu disse, eu não tenho dinheiro para processar ninguém. Por favor, eu só quero alimentar as minhas crianças. E o gerente da loja disse: ok, vamos fazer um acordo. Eu não vou te entregar as frutas diretamente. Vou colocá-las em um papelão, uma caixa, e vou colocar do lado de fora da loja, perto da lata de lixo. Certifique de estar aqui todos os dias às 4 horas e vem recolher essa caixa. Se você estiver atrasado, jogaremos a caixa na lata de lixo. 99% das vezes, essa caixa estava no latão porque eu chegava atrasada. Eu tinha que ir trabalhar nesses 3 empregos, cuidar de 5 crianças e eu me encontrava ali a caixa sempre despejada na lata de lixo. Algumas frutas estavam transbordando, mas eu coletava tudo, lavava e ia para casa alimentar os meus filhos. Me perguntava, quem sou eu para reclamar? Que moro em um trailer, em Oklahoma, em uma casa que não tem ar-condicionado, tudo está desmoronando. Quem sou eu para reclamar quando eu sei que milhares de mulheres e indivíduos que eu conheço todos os dias em países passam fome? Quem sou eu para reclamar? Quem sou eu para dizer estou alimentando os meus filhos com comida da lata de lixo? Eu sei de onde eu venho. Milhares de crianças estão sem teto e estão se alimentando de lata de lixo que ninguém lava, ou pelo menos a lata de lixo americana, alguém lavava isso antes. Esses pensamentos me aterraram porque eu sabia que no final do túnel havia uma luz, apesar da escuridão. Eu sabia que todas as soluções estavam dentro de mim. Então, eu me formei em patologia vegetal e disse a mim mesmo que eu não estava fazendo meu doutorado. Eu precisava trabalhar. Eu precisava de uma vida melhor para os meus filhos. Eu me candidatei a um emprego. Fui aceita em um lugar chamado Arkansas, Little Rock. E eu fui para a entrevista, né? E um dia eu estava andando no corredor e veio essa mulher. Ela olhou para mim e ela disse: eu realmente acho que eu te conheço. E eu estou: meu Deus, quem é essa mulher? Então me recorreu: meu Deus, essa é a mulher que eu conheci quando eu tinha 14 anos na minha aldeia, que me inspirou a acreditar nos meus sonhos. Aquela que tinha me visto na pobreza, a pequenez dentro de mim,
mas acreditou que eu podia ser o que eu quisesse. Sim, Tina Gona, você pode realizar seus sonhos e acreditar neles. Era ela a presidente também dessa empresa, essa organização tinha acabado de me empregar. O universo tem uma maneira honrosa de honrar os nossos sonhos, se apenas cremos e tornarmos perseverantes, determinados, se trabalharmos com força, duro, vamos atingir qualquer objetivo. Então, na minha primeira viagem para casa, eu fui para o lugar onde eu tinha enterrado os meus sonhos, eu cavei eles e pude ver a lista e verificar. Ir para a América? Check. Graduação? Check. Mestrado? Check. Então eu pude ver que tinha ali 2 sonhos olhando para mim, dizendo: e daí? Eu tenho a solução, meus sonhos, para você. Eu enterrei meus sonhos, voltei para os Estados Unidos e me matriculei. Me matriculei na Western Michigan University para o meu doutorado. Então eu me lembro do dia que eu estava indo para o palco para receber o meu diploma de doutora. Agora, né, eu tenho um título, doutora Trend. Eu percebi que foram 20 anos, desde o dia que eu enterrei meus sonhos até o dia que eu estava ali recebendo meu doutorado. E quando eu estava subindo no pódio, no palco, para receber o meu diploma, eu percebi realmente, como uma advogada, havia então repousado e finalizado o meu caso. Se acreditarmos nos nossos sonhos, sim, podemos alcançar. Mas também disse, se acreditarmos nos sonhos dos outros e criarmos plataformas para oportunidades, eles também podem realizar os seus sonhos. Porque ao olhar para trás, eu percebo que não foi por causa da minha inteligência, mas foi porque eu acreditei nas oportunidades e deixei as oportunidades chegarem até mim. E acho que isso me impulsiona em tudo que eu faço até hoje. É por isso que estou de pé, estou nos ombros de gigantes, de campeões. Então, eu tenho uma obrigação moral, uma obrigação sagrada de permitir que jovens, mulheres, permitam crianças, indivíduos, nos seus ombros. Ai, você é demais. Eu vou continuar antes de te abraçar. Me fala sobre essa grande fome. Eu sei que existem várias pessoas nos assistindo aqui agora. E eu estava conversando com uma pessoa sobre a beleza do seu livro. Fala sobre esse silenciamento das vozes, silenciamento da voz das mulheres, né, onde elas não têm permissão para sonhar, existem traumas familiares, sexual, cultural. Saberem que têm o direito de sonhar. E essa fome dentro delas é... Quando olho para você, você tem sido uma inspiração para mim, né? É a beleza das suas palavras, o que você faz. Eu quero que você diga para quem está assistindo aqui agora, né? E primeiro, eu sei que elas estão profundamente comovidas, assim como eu, mas eles próprios, tendo seus problemas, né? Mas tendo dentro de si essa fome, o que você diria? Você sabe que todos nós temos fomes, alguns eles chamam de paixão, mas eu prefiro fome, porque perceba que existem 2 tipos de fome em nossas vidas. Há um pouco de fome, a pequena fome é sobre o que eu quero agora, gratificação imediata. Mas a grande fome, a maior de todas as fomes, é a fome que todos nós temos, é a fome de uma vida melhor, significativa. Como você entra nessa fome? Ela está dentro de nós. Você pergunta, em que parte no nosso coração? Sim, em que parte do coração? Porque é nesses momentos de conflito que percebemos que não é o nosso passado, não são os desafios que temos pela frente. Quando percebemos o poder de encontrar essa solução dentro de nós, começamos a ouvir a agitação do nosso próprio coração, que nos aponta para algo maior do que somos. E encontramos a resposta para essa fome. A resposta está dentro do nosso coração. Mas temos que ser intencionais também, fazer algo.
Uma das coisas que eu adoro em seu livro é que há exercícios práticos. A propósito, O Despertar da Mulher, o livro de Dr. Terai, você precisa adquirir. Eu tenho em 2 versões, diferentes capas. Vocês todos precisam obter esse livro. Olha, obtenham mesmo. As mulheres que têm, conhecem, têm cheio de informações práticas e conhecimentos sábios, indígenas, sagrados, rituais incríveis. Você incorpora isso e torna um livro maravilhoso. Sim. E porque foi o que eu fiz. Você sabe, eu criei os workshops online da série Despertar Mulher para qualquer pessoa, seja você mulher ou não. Eu também considerei os rituais diários, porque quando nós estamos fundamentados em quem realmente somos, no que eu chamo voltar para casa, só podemos voltar para casa se praticarmos rituais diários que são fundamentais. Quando ficamos de castigo, sem medo, sem dúvida, e pensando, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo, estamos nos castigando. Mas se deixarmos desaparecer isso, sabemos que é preciso para alcançar os nossos objetivos na nossa vida. Também considerei a pesquisa, levando em consideração todo o trabalho que os outros têm. Também considerei a pesquisa, levando em consideração todo o trabalho que os outros têm realizado. Olhei para esses trabalhos, para todo empresário, todo artista, criativo, criador, diretor que eu conheço. Eles são guiados por pesquisas e também são guiados por saberes. E eles tiveram as suas metas escritas com a intenção, visualizaram o futuro. E eles merecem. E é mais provável que tenha sucesso do que aqueles que estão apenas imaginando ou programando, mas não têm nem sequer os seus sonhos escritos. Ou aqueles que sequer fazem pesquisa. Então, eu realmente acredito que trazer pesquisa e conhecimento indígena diários, com rituais, vai levar a humanidade para a próxima fase da nossa vida de transformação e transformação ao nosso redor. Eu também acredito nisso, meu amor. É tão sagrado, é tão bonito. Então, uma das coisas que eu acho tão incrível e quero compartilhar com você, você sabe, o argumento do livro pode compartilhar nossos sonhos com outras pessoas. Quando você tem essa coragem de compartilhar seus sonhos com os outros, e sua equipe realmente compartilhou conosco que existe 6 jovens na sua escola secundária, em Natal, certo? Aquela escola que você apoia, e ouvimos dizer que há 6 jovens que são os primeiros a se formar e seguir para a faculdade. Então eu queria compartilhar algo com você. Muito parecido com você, estamos extremamente comprometidos com a educação. Sua primeira ano de universidade. Então, em nome de mim e de nossa comunidade da equipe Folio, pagaremos aulas para 1 ano para todas as meninas, para que elas possam começar. Nós amamos você e agradecemos e queremos que você continue esse trabalho, que possa continuar passando o conhecimento, esse bastão da sabedoria, que é luz nesse mundo. Você é um farol de inspiração a todos que têm a honra de ouvir a sua história e ouvir as suas belas palavras. Sente-se tocado e queremos continuar apoiando você e o seu bom trabalho. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Não tenho palavras. Nós te amamos. Posso te dar um abraço? Claro! Você está brincando. Nós te amamos muito e queremos ver suas lindas meninas, suas 6 lindas jovens mulheres que seguem o seu exemplo, também ter os seus sonhos levados a sério. Queremos ajudá-lo a continuar com essa onda de levar a educação para todos. São de fato 7 meninas, ok, 7. E todos eles são os primeiros a entrar em uma faculdade ou universidade. Os primeiros. Todos eles, suas mães, seus pais, mal conseguem ler. Isso realmente está ajudando essas jovens a romper o ciclo de pobreza. Eu venho de uma região onde 39 mil meninas todos os dias se casam antes de completar a idade de 18 anos. E eu estava lá. Há muito silenciamento de jovens, não apenas na minha comunidade, mas este é um silenciamento para que você diga, eu quero fazer a diferença para essas garotas, precisa ter voz. O que você fez é redefinir e mudar novamente o bastão para o qual elas estão passando.
para seus filhos e vão passar para os seus netos. E por isso, eu sou muito grata. Eu sou grata a você. É uma honra e um privilégio estar com você e continuar apoiando essa causa maravilhosa. O seu trabalho lindo. E quero dizer também, porque a gente falou sobre isso, e para quem estiver nos assistindo e quiser obter aulas gratuitas de Despertar Mulher, você pode enviar mensagem de texto para Mary TV para 444999 e você será gratuitamente agraciado com aulas gratuitas dessa brilhante doutora sobre o Despertar Mulher. Despertar os seus sonhos sagrados e trazê-los eles à realidade. Não tenho palavras suficientes para agradecer pelo trabalho lindo que você faz de estar incentivando as pessoas a sonhar e continuar compartilhando através da sua mente e corações o que melhor que é possível. Espero que você e eu continuemos a ser amigos. Eu te amo. Muito obrigado. E você sabe, porque você sabe, eu doou uma vez $1,5 milhão para começar essa campanha, essa carreira para minha comunidade, da qual eu sou muito feliz e grata. E de muitas maneiras, o que você fez é continuar alavancando esse sonho que Oprah começou junto comigo. E eu tenho a honra de fazer essa parceria com você. Eu sou muito honrada. Eu acho que Oprah ficará muito feliz em saber que o que ela começou agora está florescendo e o sonho está se tornando cada vez maior. Porque podemos realmente ver essas jovens carregando seus livros no campus, alcançando seus sonhos e redefinindo a sua própria história. Sim, muito obrigada. Muito obrigada por assistirem. Deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e me siga nas redes sociais. Eu vejo você no próximo vídeo.